Ele faz esse convite para que o povo estivesse diante dele e não apenas fosse apontado para o seu povo os seus pecados, mas para que ele pudesse purificar o seu povo. Depois no versículo 19 e 20 ele diz: olha, se vocês quiserem, vocês me ouvirem, vocês irão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. E isso é muito certo de acontecer, porque sou eu que estou dizendo. O Senhor está falando isso. Porque a boca do Senhor o disse. Deus sempre coloca oportunidades para nós. Deuteronômio, capítulo de número 28, nos mostra isso. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Deus nos ensina que a sua graça não exclui as nossas ações, não exclui o nosso dever de santidade, não exclui a nossa responsabilidade. Embora a promessa de perdão dos pecados, como expressão da graça de Deus, Deus não isenta o seu povo daquilo que eles deveriam fazer. As pessoas deveriam tomar atitudes santas e justas, tirando a maldade das suas ações. Observa o versículo 16 e versículo 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Porque o povo era hábil em falar e em expressar canções de adoração a Deus, mas oprimir o órfão, a viúva, de maltratar as pessoas, de não praticar a justiça e o amor ao próximo. Que nós jamais venhamos a cair nessa armadilha de acharmos que por frequentarmos a igreja, não precisamos ter mãos santas, corações puros, porque assim tem nos ensinado o Salmo de número 16 e Salmo 15. Quem vai estar diante do Senhor? Salmo 24 também expressa isso. Quem vai estar diante do Senhor, senão aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que busca o Senhor com sinceridade. O povo precisava aprender. Nós temos mais facilidade em praticar aquilo que desagrada ao Senhor do que em aprender a fazer aquilo que é certo. Versículo 17, aprendei a fazer o bem. Versículo 16, cessem de fazer o mal. E o mal aqui era atitudes que expressavam não o amor ao próximo, mas a indiferença. Observa o texto que li, versículo 11, versículo 13. O povo estava lá, os religiosos estavam lá diante de Deus, entregando seus sacrifícios. Vamos contextualizar para nós, participando da Santa Ceia, lembrando do perdão de pecados, mas aquilo não produzia nada dentro deles. Eles separaram a vida prática, a vida do dia a dia, da vida com Deus. E Deus estava lembrando a eles que eles eram responsáveis e seriam responsabilizados, e o foram, como mencionei aqui, no tempo em que Deus designou, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Jesus nos ensinou que quem o ama quem o ama de verdade é aquele que obedece aos seus mandamentos. Ele disse que quem ouve, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no finalzinho, versículo 24 em diante, quem ouve e pratica a sua palavra é aquele que é considerado prudente, é aquele que é considerado de Deus, é aquele que produz bons frutos. Jesus diz isso. Eu escolhi vocês para que vocês possam ir e frutifiquem, deem frutos, e esses frutos sejam duradouros, porque ele diz, e o vosso fruto permaneça. O profeta Isaías está convocando o povo a produzir frutos de arrependimento, como o profeta João Batista fez, quando os religiosos iam até o Rio Jordão, ao encontro do profeta João Batista, para serem batizados por ele, e o batismo de João Batista simbolizava ali o arrependimento de pecados, e João Batista olha para aqueles religiosos hipócritas, sabendo, porque Deus havia mostrado isso para eles, na vida deles revelava isso, e João Batista disse, quem mandou vocês virem até mim, raça de víboras? Produzam frutos dignos de arrependimento. Irmãos, nós podemos ficar semana após semana participando de cultos de louvor e adoração, mas a nossa vida precisa expressar que nós realmente fomos alvos da graça de Deus, que nós fomos alvos do amor de Deus. Deus te alcançou com o seu amor. Isso precisa produzir transformação. O jeito,
Aquele falava de um jeito ruim, agora ele conheceu a Cristo, ele até mudou o jeito de falar. Aquele que tinha determinado comportamento, agora ele não age mais assim. Mas é um desafio para nós, porque o profeta, nesse contexto, está falando a um povo que fingia, era apto ou era capaz de fingir. Como Tiago acha estranho, autor da carta de Tiago, acha estranho. Como é que a gente pode, com a mesma fonte, jorrar uma água boa e jorrar uma água amarga? Como a mesma fonte pode jorrar uma água doce, palavras abençoadoras, e essa mesma fonte jorrar palavras amargas? É preciso que nós tenhamos uma vida com Deus, uma vida que nós demonstremos realmente essa transformação que aconteceu na nossa vida, e Jesus convida pessoas a si mesmo. Vinde, pois, e arrazoemos. E Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar alívio e descanso para a alma de vocês, porque o que pode fazer isso é a graça de Deus. E essa graça que nos alcança deve produzir frutos na nossa vida. Diante de nós está a responsabilidade da escolha. O que você quer colher na sua vida? O que você quer colher na eternidade? Uma eternidade de vida ou uma eternidade de morte? O que você quer colher hoje? E eu não estou falando aqui, eu quero separar muito bem, eu não estou falando quando eu digo o que você quer colher na sua vida, eu não estou falando de casa, carro, dinheiro, emprego novo e conta bancária cheia. Eu estou falando o que você quer colher de vida com Deus, de vida transformada, o que você quer colher de fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, o que você quer colher disso na sua vida, porque é isso que vai impactar outras vidas, é isso que vai mudar a história de outras vidas. Muitos hoje em dia falam do amor de Deus, e desse amor que é cego, desse amor que tolera todas as coisas. Deus ama a todos, não importa nada, você pode continuar no seu pecado, você pode continuar a fazer o que você quer, porque Deus te ama. Mentira, Deus ama os filhos dele. Agora somos nós filhos, agimos como filhos. Deus ama o seu povo, a sua igreja, agora somos nós igreja. Que nós possamos lembrar da nossa responsabilidade como igreja do Senhor, como aqueles que foram alvos da graça de Deus. É muito ruim quando você oferece algo a alguém, faz algo por alguém, e a pessoa não reconhece isso. Nós ficamos entristecidos, isso entristece o nosso coração. Agora pensa em Deus, que deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, e isso para Deus foi uma grande humilhação. Às vezes nós temos dificuldade de nos humilhar, de nos rebaixar. Não, isso é muito humilhante para mim. E Deus fez aquilo que era mais humilhante para Ele. Ele assumiu a forma de um ser humano pecador, mas sem pecado, para que nós pudéssemos conhecer a sua graça, para que nós pudéssemos conhecer o seu amor. E por isso Ele nos alcançou. Quando o profeta diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A graça de Deus nos alcança no mais profundo abismo do pecado. Perceba que esse texto, o contexto em si, ele está falando de quebras de mandamentos que compõem tanto a primeira tábua, que são os mandamentos em relação a Deus, quanto os mandamentos da segunda tábua, que são os mandamentos em relação ao nosso próximo. O povo não adorava a Deus, o povo fingia. Em outras palavras, o povo não cultuava a Deus, tomava o nome de Deus em vão. Quando prestava culto e estava em pecado, tomava o nome de Deus em vão, porque estava fingindo, e quando oprimia o pobre, não praticava a justiça, também estava descumprindo o amor ao próximo, que são os outros 6 mandamentos. Mas Deus está dizendo que para pecados
tão grandes, Ele tem uma graça superabundante. Ele tem uma graça que vai além. A palavra de Deus nos ensina isso, que em Romanos, onde abundou o pecado, Romanos 5, 21 e logo o capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É bom que nós olhemos para nós mesmos e enxerguemos os nossos pecados, enxerguemos o quanto eles nos distanciam de Deus, enxerguemos o quanto nós somos imerecidos dessa graça de Deus, mas que nós possamos enxergar o quanto Deus nos alcançou com a sua graça. O salmista no Salmo 139, ele falou: se eu subo aos céus, lá estás, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se eu vou até o fim do mundo, ainda lá a tua mão irá de me guiar e a tua destra me susterá. Esse Deus que se faz presente na nossa vida nos alcança com a sua graça, a ponto do apóstolo Paulo falar que essa graça se manifesta de várias formas. Ele fala da multiforme graça de Deus, de uma graça que se manifesta no escândalo da cruz, conforme 1 Coríntios capítulo 1 fala. Loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus revelado ali. Porque nós não pensamos simplesmente na morte de Cristo na cruz, mas nós lembramos da ressurreição dele. O salmista, ele menciona que a graça de Deus é melhor do que a vida. E aí nós aprendemos nas palavras do Senhor Jesus que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E é justamente isso que Deus faz. Ele pega, vem até nós, assume a forma humana e a sua graça nos alcança. E nos liberta da escravidão do pecado, nos tira, como o salmista 40 fala, nos tira do tremedal de lama, coloca os nossos pés sobre uma rocha e nos firma os nossos passos. O que tem separado você de Deus? O que tem separado outras pessoas de Deus? Às vezes nós temos visão, a pessoa está longe de Deus, mas a graça de Deus é capaz de alcançar. E o que isso traz para nós? Primeiro, um Deus que nos ama e que é capaz de nos purificar, é capaz de agir em nossa vida, mas um Deus também que é capaz de alcançar outros, que nós jamais venhamos desistir de alcançar outras pessoas, de ver que é possível ver pessoas alcançadas pela graça de Deus. O apóstolo Paulo disse que nada poderia separar, e foi o texto da nossa leitura de hoje, primeiro texto lido, Romanos 8, 31 em diante. Nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus chama Moisés para servi-lo, mesmo sendo Moisés um assassino. Moisés havia assassinado um egípcio. E Deus chama Moisés. Deus chama Davi e lava Davi, alcança Davi com a graça dele, mesmo sabendo que Davi iria adulterar. Deus chamou Paulo e alcança Paulo com a sua graça, mesmo sabendo que Paulo estaria ali aos pés de Estevão, ali, consentindo na morte de Estevão. Deus escolhe as coisas loucas do mundo e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Talvez você olhe para você e se veja pecador, e eu quero dizer que você é, e eu sou, e todos nós somos. Paulo chega a dizer, Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas essa graça de Deus é poderosa. É poderosa para nos alcançar e nos aproximar de Deus. Ela nos revela o perdão de Deus, nos revela o amor de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Algo importante para ser dito aqui é que o povo estava vivendo na hipocrisia e na soberba, isso tomando aqui o contexto do capítulo 1 e capítulo 2, vivendo uma indiferença na sua vida religiosa. Deus mostra que eles estavam devendo a Deus, que eles eram devedores a Deus. Mas Deus diz, olha, eu vou sarar vocês. Eu ofereço a minha graça para vocês. Vários textos da palavra de Deus nos ensinam sobre isso. Um Deus que manda um homem construir uma arca para salvar a família dele.
Um Deus que nos conta a história de um profeta, o profeta Jeremias, capítulo 18, que desce à casa do oleiro e vê que o oleiro estava fazendo um barro e o barro estraga na mão dele. E ele diz: eu sou poderoso para fazer um novo vaso. O profeta Ezequiel olha um vale cheio de ossos e eles estavam sequíssimos. E Deus pergunta para o profeta: acaso esses ossos podem reviver? E ele fala: Senhor, tu o sabes. E pela palavra de Deus, Deus age com o seu poder e ministra vida àqueles ossos secos, e ele se torna um exército sobremodo numeroso e forte. A palavra de Deus nos mostra isso em vários lugares. O Deus que nos alcança com a sua graça, e não existe pecado que Ele não possa alcançar e perdoar. Porque nós guardamos mágoas em nossos corações. Se Deus nos ensinou a maior expressão de perdão, que é a sua graça, sem esperar nada em troca, sem esperar o retorno, Deus revelou assim a sua graça às nossas vidas. Mas o texto também diz, ele menciona que Deus iria transformar aquilo que era vermelho, branco como a neve. Essa graça de Deus que não é impedida pelos nossos pecados, porque Deus vem até nós. É claro que ela produz transformação na nossa vida. Uma vez que os nossos pecados não impedem que a graça de Deus venha até nós. Mas os nossos pecados impedem que o fruto do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Por isso, uma vez que a graça de Deus vem ao nosso encontro, inevitavelmente ela produz mudança. Aquilo que é vermelho se torna branco. Aquilo que é pecaminoso se torna puro. Aquilo que é profano se torna santo. Aquele que está longe de Deus agora está perto de Deus. Aquele que pecava agora não peca mais. Aquele que estava no tremedal do pecado, na lama do pecado, agora, como diz o versículo de número 16, ele se lava, ele se purifica na graça e no amor de Deus. Falamos da graça de Deus, que Deus nos ama, e nada pode nos separar do amor de Deus. É essa graça que nos transforma, esse Deus que nos alcança e nos transforma em filhos dele. João capítulo 1, versículo 12. Que Deus deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mesmo os nossos pecados mesmo nós sendo odiados por Deus por causa dos nossos pecados, Deus está dizendo: eu posso perdoar vocês. Quantas vezes nos sentimos distantes de Deus por causa dos nossos pecados? E de maneira nenhuma uma palavra como essa deve motivar você a pecar. Leia Romanos 6. Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de maneira nenhuma. Mas que essa graça de Deus na nossa vida, que nos alcança no mais profundo abismo do pecado e é capaz de resgatar de lá o mais vil pecador. Essa graça transforma o pecador em filho de Deus. Quando ele diz, e ele menciona essas cores, né, vermelho, escarlate, e faz o contraste com o branco, com a neve. O vermelho expressa a não existência ou a inimizade, a não existência da paz entre o povo e Deus. Quando nós fazemos uma busca, de uma forma geral, na palavra, em Apocalipse, capítulo número 6, verso 4, fala do cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho. E ali é uma expressão em que o cavaleiro vermelho, ele leva inimizade à terra e não há, tira a paz da terra. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 12, vermelho é a cor do dragão, que é o inimigo, que é Satanás, que representa o mal. Quando nós lemos Isaías, nesse mesmo livro desse profeta, Isaías 63, versículo 2 e os seguintes versos, a veste do Salvador é salpicada de vermelho, do sangue daqueles a quem ele pisou, para expressar a manifestação da sua ira. Por que Deus escolhe isso? Eu entendo que Deus está relacionando a maldade do povo
Diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos, ainda que seus pecados me inspirem a ira, que me deixem irado, ainda que os seus pecados causem distância entre nós, tirem a paz, a nossa paz, eu posso limpar vocês, eu posso transformar vocês. Existem muitas pessoas que passam dificuldade com vícios, com tantos outros pecados de estimação, que não conseguem libertação. Mas palavras como essas, irmãos, nos lembram que a graça de Deus é poderosa para nos salvar, mas é para nos alcançar lá no mais profundo abismo do pecado, mas ela é poderosa também para nos transformar. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Deus é aquele que limpa os nossos pecados e purifica. Quando Apocalipse capítulo 5, ele diz: quem são esses? De onde vêm? São da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles estão lá com vestes brancas, simbolizando pureza, simbolizando o perdão de pecados. Deus nos mostra que, por mais que os nossos pecados sejam grandes pecados e merecedores de toda a ira de Deus, Ele pode nos limpar de cada um deles. Um outro entendimento que nós podemos ter desse texto, porque ele usa o vermelho, é porque naquele contexto os tecidos tingidos de vermelho dificilmente se desbotavam, dificilmente perdiam a cor. Era difícil, depois que você tingia um tecido de vermelho, ele então perdia a sua cor. E Deus está dizendo: por mais que seja difícil tirar a cor de um tecido vermelho, eu sou capaz de alvejá-lo. Eu sou capaz de torná-lo branco. Por mais que os nossos pecados, e às vezes nós mesmos temos dificuldade de perdoar a nós mesmos, de pedir o perdão de Deus, e entender que Deus nos perdoa, que nós possamos lembrar que Jesus é poderoso para nos limpar, para transformar a nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante, diz que Jesus está preparando a sua igreja, para que Ele apresente a sua própria igreja a si mesmo no último dia, como uma igreja pura, como uma igreja santa, como uma igreja sem mácula, como uma igreja sem pecado. É assim que nós estamos sendo preparados. O amor de Deus que muda a nossa história, a graça de Deus que transforma a nossa vida em amigos do mundo para amigos de Deus. Ele transforma assim a nossa história, Ele que nos transporta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. A graça de Deus é poderosa para transformar assassinos em missionários, em pregadores de sua palavra, como Ele fez com Paulo. Muitas pessoas querem mudar a si mesmas, mas não conseguem, porque precisam da ação da graça de Deus. Irmãos, sozinhos nós não conseguimos mudar a nossa vida, não conseguimos mudar a nossa história. Muitas pessoas insatisfeitas com o rumo que tomaram em suas próprias vidas, estão perdidas, sem um norte, sem uma direção, mas a graça de Deus é capaz de trazer trilhos retos, caminho plano, um caminho de transformação. Que nós estejamos mudando a cada dia, sendo transformados a cada dia por essa graça do Senhor. Paulo entendeu isso muito bem, que ele precisava da graça de Deus, e ele se coloca diante do Senhor, e Deus fala para ele: a minha graça te basta, e ele fala: eu vou me alegrar com a graça de Deus. Mas ele também diz lá em Filipenses capítulo 2, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Deus que trabalha em nós para que sejamos como Jesus. Romanos 8, versículo 29 e 30. Deus nos alcança com a sua graça para que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Gálatas capítulo 6, Paulo trabalhou até ver Jesus sendo gerado, formado na vida daqueles irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, nos chama a sermos imitadores de Jesus. Deus quer que nós sejamos santos como Jesus era. Deus quer que nós expressemos verdadeiramente uma vida transformada. Deus faz isso sendo nós cheio de falhas, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Não tem nada que impeça a graça dele de te alcançar.
Que seja a nossa oração: Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou com a sua graça, mas que essa mesma graça que me alcançou esteja produzindo transformação na minha vida a cada dia. Somos salvos, mas gritamos com os nossos familiares, usamos às vezes de palavrão. Acho estranho que até mesmo alguns líderes religiosos usam um certo tipo de linguagem que não deveriam usar. E estou falando do mínimo. Que a nossa vida expresse verdadeira mudança, verdadeira transformação. Deus nos amou antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Ele nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Ele enviou o Filho dele para nós, os pecadores, para nos salvar. Porque Ele queria ficar perto de nós. Ele não queria que nós estivéssemos longe dEle. Ele não quer que nós estejamos longe do seu amor. Quantas pessoas ainda não entenderam isso? Se você entendeu que você foi alvo da graça de Deus, uma graça que não isenta você da responsabilidade de obedecer ao Senhor, de amar o Senhor, mas uma graça que é capaz de perdoar todos os seus pecados, e uma graça que nos constrange para que nós estejamos perdoando aqueles que nos machucaram também. Uma graça que faz com que Deus nos levante do mais profundo abismo e nos transforme em seus filhos, nos transforme em discípulos, nos transforme em verdadeiros missionários. Não precisa ser lá no sertão. Pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua cidade. Nós somos alvos da graça de Deus para isso, que nós estejamos lembrando, e que ao lembrar dessa graça de Deus que nós vamos celebrar nessa noite, que nós sejamos constrangidos por essa graça, que nós sejamos constrangidos por tudo aquilo que Deus já fez por nós, que nada pode nos afastar dele, que nós estejamos colocando diante do Senhor os nossos pecados, nesse momento que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Apresente diante de Deus os seus pecados, apresente diante de Deus suas falhas. Que pena que o povo dizia que não tinha pecado, e para os religiosos da época de Jesus, que diziam: olha, nós temos por nosso pai Abraão, e nós não pecamos assim. E Jesus fala: olha, porque vocês estão dizendo isso, aí então que vocês estão pecando. A palavra de Deus nos ensina, em 1ª carta de João, no capítulo 1, verso 8, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, Deus é feito mentiroso por nós, porque Deus diz na palavra dele que todos nós somos mentirosos. Que nós concordemos então com Deus: Senhor, eu sou pecador, miserável, preciso da graça do Senhor. Enquanto os presbíteros vêm aqui à frente, quero convidar os presbíteros, você tem a oportunidade de já estar em oração diante de Deus, colocando diante do Senhor os seus pecados, colocando diante de Deus as suas falhas. E lembre-se disso, jamais se veja puro, se veja puro através de Jesus, se veja lavado, limpo, alvo como a neve, por meio de Jesus. Jesus, ele mesmo fala que sem ele a gente não é nada e nada podemos fazer. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos